Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Sociedades por Ações, Cessão e Direito dos Debenturistas, Emissões e Séries Art. 53. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures, e cada emissão pode ser dividida em séries. Parágrafo único. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão a seus titulares os mesmos direitos. Valor nominal art. 54. A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos casos de obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa ter o pagamento estipulado em moeda estrangeira. A debênture poderá conter cláusula de correção monetária, com base nos coeficientes fixados para correção de títulos da dívida pública, na variação da taxa cambial ou em outros referenciais não expressamente vedados em lei. 2. A escritura de debênture poderá assegurar ao debenturista a opção de escolher receber o pagamento do principal e acessórios, quando do vencimento, amortização ou resgate, em moeda ou em bens avaliados nos termos do art. 8. Vencimento, amortização e resgate art. 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar, se o direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série. A amortização de debêntures da mesma série deve ser feita mediante rateio. 2. O resgate parcial de debêntures da mesma série deve ser feito, mediante sorteio, ou segunda, se as debêntures estiverem cotadas por preço inferior ao valor nominal, por compra no mercado organizado de valores mobiliários, observadas as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 3. É facultado à companhia adquirir debêntures de sua emissão, por valor igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras, ou segunda, por valor superior ao nominal, desde que observe as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 4. A companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento somente ocorra nos casos de inadimplência da obrigação de pagar juros e dissolução da companhia, ou de outras condições previstas no título. Juros e outros direitos art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso. Conversibilidade em ações art. 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da escritura de emissão, que especificará, as bases da conversão, seja em número de ações em que poderá ser convertida cada debênture, seja como relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações. Segunda, a espécie e a classe das ações em que poderá ser convertida. Terceira, o prazo ou época para o exercício do direito à conversão. Quarta, as demais condições a que a conversão acaso fique sujeita. Primeiro, os acionistas terão direito de preferência para subscrever a emissão de debêntures com cláusula de conversibilidade em ações, observado o disposto nos artigos 171 e 172. Segundo, enquanto puder ser exercido o direito à conversão, dependerá de prévia aprovação dos debenturistas, em assembleia especial, ou de seu agente fiduciário, a alteração do estatuto para, a. Mudar o objeto da companhia, b. Criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis as debêntures. Seção 2ª Especiais art. 58. A debênture poderá,
conforme dispuser a escritura de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Primeiro, a garantia flutuante assegura a debenture e privilégio geral sobre o ativo da companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo. Segundo, as garantias poderão ser constituídas cumulativamente. Terceiro, as debêntures com garantia flutuante de nova emissão são preferidas pelas de emissão ou emissões anteriores, e a prioridade se estabelece pela data da inscrição da escritura de emissão, mas dentro da mesma emissão, as séries concorrem em igualdade. Quarto, a debênture que não gozar de garantia poderá conter cláusula de subordinação aos credores quirografários, preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver, em caso de liquidação da companhia. Quinto, a obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem sujeito a registro de propriedade, assumida pela companhia na escritura de emissão, é oponível a terceiros, desde que averbada no competente registro. Sexto, as debêntures emitidas por companhia integrante de grupo de sociedades, artigo 265, poderão ter garantia flutuante do ativo de duas ou mais sociedades do grupo. Seção terceira, criação e emissão, competência art. 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da Assembleia Geral, que deverá fixar, observado o que a respeito dispuser o Estatuto, e o valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite, e a sua divisão em séries, se for o caso. Segunda, o número e o valor nominal das debêntures. Terceira, as garantias reais ou a garantia flutuante, se houver. Quarta, as condições da correção monetária, se houver. V, a conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observadas na conversão. Sexta, a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate. Sétima, a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso, se houver. Oitava, o modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures. 1. Na companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário. 2. O Estatuto da Companhia Aberta poderá autorizar o Conselho de Administração a, dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas. 3. A Assembleia Geral pode deliberar que a emissão terá valor e número de série indeterminados, dentro dos limites por ela fixados. 4. Nos casos não previstos nos 1 e 2. A Assembleia Geral pode delegar ao Conselho de Administração a deliberação sobre as condições de que tratam os incisos 6 a v. 3 do caput, e sobre a oportunidade da emissão. Limite de emissão art. 60, revogado. Escritura de emissão art. 61. A companhia fará constar da escritura de emissão os direitos conferidos pelas debêntures, suas garantias e demais cláusulas ou condições. Primeiro, a escritura de emissão, por instrumento público ou particular, de debêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado, terá obrigatoriamente a intervenção de agente fiduciário dos debenturistas, artigos 66 a 70. Segundo, cada nova série da mesma emissão será objeto de aditamento à respectiva escritura.
Terceiro, a Comissão de Valores Mobiliários poderá aprovar padrões de cláusulas e condições que devam ser adotados nas escrituras de emissão de debêntures destinada à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, e recusar a admissão ao mercado da emissão que não satisfaça a esses padrões. Registro. Art. 62. Nenhuma emissão de debêntures será feita sem que tenham sido satisfeitos os seguintes requisitos: e arquivamento, no Registro do Comércio, e publicação da ata da Assembleia Geral, ou do Conselho de Administração, que deliberou sobre a emissão. Segunda, inscrição da escritura de emissão no Registro do Comércio. Terceira, constituição das garantias reais, se for o caso. Primeiro, os administradores da companhia respondem pelas perdas e danos causados à companhia ou a terceiros por infração deste artigo. Segundo, o agente fiduciário e qualquer debenturista poderão promover os registros requeridos neste artigo e sanar as lacunas e irregularidades porventura existentes nos registros promovidos pelos administradores da companhia. Neste caso, o oficial do registro notificará a administração da companhia para que lhe forneça as indicações e documentos necessários. Terceiro, os aditamentos à escritura de emissão serão averbados nos mesmos registros. 4. Aos registros do comércio manterão livro especial para inscrição das emissões de debêntures, no qual serão anotadas as condições essenciais de cada emissão.